inovação, né? Dimensões, tendências e o protagonismo da gestão. Meu primeiro compromisso com vocês aqui vai ser explicar o porquê desse título, né? O que nós vamos ver juntos aqui ao longo dos próximos minutos. Eu já antecipo um comercial aqui. O meu grupo de pesquisa lá na Universidade Federal, a gente tem caminhado junto aí desde 1995, claro que eu fiz parte dessa caminhada a partir de um certo ponto, grupo inaugurado pelo professor Cheng, que foi coordenador desse grupo aí por mais de 20 anos, e eu conduzo agora em continuidade, né, esse trabalho maravilhoso que ele fez. E nós temos um canal no YouTube onde a gente compartilha muita coisa que a gente faz, discussões como essa que vocês vão ver aqui hoje, e outros trabalhos dos nossos alunos de mestrado, pesquisas que a gente faz nas empresas, então tem muita coisa interessante lá. Hoje a gente tem uma conversa mais rapidinha aqui, mas quem se sentir motivado, achar interessante o tema, quiser ver mais um pouco, a gente tem compartilhado coisas aqui, basta digitar NTQI UFMG do YouTube, vocês vão ver algumas coisas que nós temos feito desse formato, né? Esse formato audiovisual aqui, que tanto tem nos provocado aí, principalmente em tempos de pandemia, né? Bom, a Dom já me apresentou, tá? Eu não vou esticar muito aqui. Talvez, eu gosto de falar que eu sou hoje um acadêmico, né? Trabalho na UFMG, tenho a alegria de estar desse lado da discussão hoje, mas o início da minha carreira foi todo na indústria, eu fiquei cerca de 10 anos trabalhando diretamente na indústria automotiva, que hoje é uma das indústrias que nos acolhe aí para os trabalhos que a gente faz e também para os projetos conjuntos, mas por ter iniciado e caminhado durante 10 anos primeiro na indústria, às vezes eu falo que eu tenho green card na universidade, green card na academia, por carregar um pouquinho desse DNA também do início da minha carreira. Tá? A gente vai falar, então, sobre inovação, dimensões, tendências e o protagonismo da gestão. Bom, eu tenho certeza que a coisa parece ser um pouco complexa, e às vezes mas vocês leram direitinho, né? Então, é quase que uma língua nova que a gente aprende, mas depois que a gente aprende essa língua, a gente passa a poder se expressar através dela, a gente consegue colocar as nossas ideias e perspectivas através dela, e isso dá uma satisfação tão grande quanto aquela que uma pessoa tem ao adquirir habilidades em uma língua nova no seu senso estrito, né, no seu significado original. Porém, o que eu vou trazer? Eu vou trazer o protagonismo da gestão na ordem da minha apresentação. Primeiro, tá? Então a gente vai falar das dimensões da inovação, a gente vai falar por que a gestão é tão central, é tão importante. Ou melhor, por que ela é tão importante, de onde ela não vai precisar de ser. Tá? Então, nossa conversa aqui hoje é também um chamado, tá? Quero ser bem provocativo em algumas colocações, tá? Que é também um chamado para vocês eventualmente se identificarem com essa temática e perceber que é um espaço gigante que precisa ser ocupado por gestores. Tá? E gestores com profundidade, gestores bem preparados, gestores que conhecem o terreno que estão entrando. Tá? Então, eu estou dizendo, gestão da inovação não é lugar de curioso. Então, se você hoje está curioso, não seja só curioso, né? Precisamos ser curiosos também, curiosidade faz parte da inovação, mas é um chamado a uma profundidade, um profissionalismo no seu exercício, que é extremamente importante. Eu queria exatamente enfatizar esse ponto, e daí também eu reforço por que eu estou tão feliz de estar nesse ambiente em específico e ter liberdade de falar dessa forma aqui com vocês. Tá? E vou falar também de algumas tendências, principalmente são tendências que estão atingindo as organizações como um todo, não tem volta, tá? Algumas têm a ver com pandemia, mas pandemia não explica tudo, e assim que a gente entende qual que é o lugar da gestão nessa discussão, a gente passa então e fecha com a parte de tendências. Espero que vocês sejam todos motivados comigo até o final. Bom, dizem aí que imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu gosto muito de pesquisar na internet, às vezes quando um tema é novo para mim, principalmente, antes de entrar lá no Google, né, digitar os textos e as páginas que vêm, eu gosto muito de ver o que as imagens dizem sobre o tema. Tá?
Então, a gente vai lá no Google Imagens, por exemplo, ou no seu mecanismo de busca preferido, que dê essa opção de pesquisar por imagens. E essas são 3 grupos de imagens aqui que eu tirei, pesquisando com as palavras inovação, aqui em cima, aqui com a palavra pessoa inovadora, e aqui foi uma das imagens que me chamou a atenção quando eu pesquisei sobre empresa inovadora, e é particularmente uma imagem sobre um dos últimos rankings aí de empresas inovadoras no mundo. Bom, o que isso quer dizer? Primeiro que inovação é azul, né? A gente olha aqui, tudo é azul, né? Tudo é muito tecnológico, né? Assim, brincadeiras à parte, às vezes ela é verde, né? Quando ela está associada à sustentabilidade ambiental. Mas essas imagens, eu acho super legal pesquisar dessa maneira, porque elas nos revelam muito o que é o senso comum sobre o tema. O senso comum não quer dizer que ele seja ruim, tá? O senso comum pode nos falar o quanto um tema é conhecido, difundido e recorrente, mas às vezes também ele revela alguns vieses, tá? Por exemplo, quando a gente está falando de inovação pura, né? Só a palavra inovação solta, a gente vê muito a ideia da lâmpada, do acender, né? Mesmo quando aqui não tem a lâmpada, né? Mas a coisa do acender está aqui em torno do cérebro, né? Tem lâmpada com peixe, lâmpada com planeta, tem lâmpada na cabeça, tem uma caixinha acendendo. Porque isso mostra uma certa intimidade e uma correlação que esse termo tem, uma relação que esse termo tem, com a questão das ideias, da criatividade. Isso é bom por um lado, porque de fato ideias e criatividade são um aspecto essencial da inovação. Mas, às vezes, nos leva a entender que a essência da inovação é a criatividade das ideias, o que pode ser, então, uma interpretação um pouco perigosa, porque a inovação é muito mais do que isso. A inovação, ela parte de muito esforço, de trabalho coordenado, né? Quando a gente vai aqui para as pessoas inovadoras, aqui a imagem está recortada, mas eu convido vocês a fazer esse exercício depois, coloca lá, pessoas inovadoras, ou innovative person, no inglês, para ter acesso aí a uma gama de páginas um pouco maior. Normalmente vai aparecer figuras aí muito conhecidas, como Steve Jobs, e algumas vão aparecer, eu já fiz uma que apareceu Niemeyer, por exemplo, às vezes aparece Einstein, e outras personalidades, ou aparecem pessoas muito extravagantes, né? Uma pessoa com uma roupa muito diferente, uma pessoa fazendo uma coisa muito diferente, uma coisa muito ousada, tá? E no caso das empresas, normalmente vem muito esses rankings, tá? Que são feitos, pelo menos anualmente, tem um ranking das empresas inovadoras, e ele é divulgado aí, e é muito valioso para algumas empresas figurarem nesses rankings. Qual que é o porém? E aqui eu faço o meu primeiro chamado, né, a importância. Inovação não é só criatividade e ideia. Muitas vezes uma pessoa em uma empresa, e eu peço licença aqui para a gente puxar um pouco mais a discussão para a gestão da inovação em empresas, né, não descartando aqui a importância que ela tem em outros ambientes institucionais e organizações no seu contexto mais amplo. Mas muitas vezes as pessoas olham para essas imagens e fazem menções, então, a esse significado mais interno da inovação e falam, puxa, legal demais, mas eu não sou o Steve Jobs, na minha empresa não tem um Steve Jobs, meus colaboradores, a gente não tem esse espaço colorido, a gente não faz parte da rotina da minha empresa isso, minha empresa não se parece nada com essas empresas desse ranking, e tampouco minha empresa opera num mercado, num setor de fabricação, setor de produção, que conversa com esses aqui. Então, qual que é a primeira provocação aqui? É legal demais, é um assunto de interesse, mas muitas vezes as pessoas se veem fora do tema. O tema não é para a minha empresa, o tema não é para a minha equipe, o tema não é para o meu dia a dia, não é para a minha formação, tampouco é a minha atuação profissional. Então, vejam como a gente pode ter, às vezes, um desequilíbrio, né? A gente quer sentar, às vezes, na arquibancada ou na cadeirinha do cinema, assistir o que está acontecendo em inovação, mas é necessário a gente se colocar na história, e isso é muito importante, a gente fazer parte dessa história, fazer essa parte dessa narrativa, como profissionais, como membros de organizações, e assim por diante. Então, o que é inovação? Se ela não é só criatividade, se não é só ser como um empreendedor rico e famoso, se ela não é só participar dessas empresas que hoje são operantes aí nesse mercado da internet, dos produtos digitais, embora eles sejam muito relevantes, do que a gente está falando?
Bom, para dar um conceito, para a gente começar bem essa conversa, o conceito mais simples que eu tenho é esse aqui que a gente pegou emprestado do Innovation Report, que é um relatório de inovação em inglês, que diz que inovação é exploração com sucesso de ideias novas. Eu já vi gente falar, né, de um conceito ainda muito mais pragmático, mas eu acho que ele tem uns probleminhas aí, que é mais e melhores notas fiscais, né? Eu acho que tem um pouco de limitação desse conceito, às vezes a gente pode pensar em prazos que não correspondem aos prazos típicos de desenvolvimento de inovações das empresas, principalmente as de cunho tecnológico, tá? Um conceito mais curto ainda que eu ouvi recentemente, e que eu achei bem legal, é inovação é uma ideia boa que gera impacto. Agora, vejam que nesses conceitos interessantes, então nós não estamos falando de nenhum grande parágrafo, nenhuma declaração muito acadêmica. O que é essencial para uma coisa ser inovação é o impacto, é o sucesso. Isso tem a ver com a implementação. Então, não basta a criatividade no sentido de conceber uma ideia interessante, chegar, às vezes, até no que a gente chama de invenção, né? Ela tem que impactar o comportamento das pessoas, a forma de pessoas resolverem determinados problemas. E, é claro, ela vai ter mais ou menos sucesso conforme a relevância desse problema. Então, quando a gente leva essa discussão para a realidade da empresa, é inovador se é diferente, se abre um novo mercado, é inovador se muda o comportamento do mercado, ou de um recorte dele, de um determinado nicho. Então, isso corresponde a um final de um processo. Tá? Isso está separado da noção de invenção, ou mais ainda, da noção de ideia, porque eu tenho todo um processo, tá? Para levar aquilo a um determinado mercado, a um determinado público, para difundir socialmente aquela ideia ou aquela invenção, para que ela seja considerada, então, de fato, uma inovação. Tá? E aí tem diversas formas. É claro que se eu, né, às vezes, num público mais aberto, nas palestras presenciais, a gente espera que a gente possa ter liberdade de combinar esse formato de novo, né, na nossa realidade. Quando a gente pergunta assim, e fala, puxa, fala uma inovação aí, né? Aí vem um balãozinho na cabeça das pessoas e alguns se manifestam. Muitas vezes, os nossos exemplos mais imediatos, eles têm um certo viés. A gente vai lembrar aí das coisas que têm impactado nossas vidas mais recentemente. O que está extremamente relacionado com esse conceito, né? Falei, ó, a inovação gera impacto, a inovação muda a vida das pessoas, a inovação muda determinados comportamentos, ou a maneira de uma pessoa resolver um problema. Então, ou seja, existe um aspecto de difusão associado à ideia, à noção de inovação. Então, é natural que, quando nós formos dar os nossos testemunhos, a gente lembre de coisas que nos impactaram de maneira mais substantiva e, principalmente, recentemente. É natural a gente lembrar de celular, dessas tecnologias digitais que a gente está precisando de interagir tanto com elas nesse período, ou outras coisas dessa natureza. O pessoal talvez vai lembrar de carro elétrico, porque está muito na mídia ultimamente, né? Mas o que é importante é que nem todas as empresas inovam da mesma forma, e inovação não é necessariamente, não se limita a esses exemplos que a gente pode dar de imediato. Tem vários autores na academia, vários livros se propõem a dizer então, quais são os tipos, as intensidades de inovação. Não tenho a intenção de ficar confrontando-os aqui. Eu trouxe um modelo, que eu acho um modelo bem didático, só para a gente provocar, sobre isso, que ele é dividido em 4 eixos. E ele vai dizer que uma empresa pode inovar fazendo diferente aquilo que ela faz, então um produto novo, por exemplo, um serviço novo, uma maneira de inovar. Ela pode fazer diferente um processo, tá? Então, ou seja, a maneira pela qual ela produz aquele produto, ela oferece aquele serviço, tá? O processo de transformação, seja do bem, no sentido do material, da matéria-prima, ou mesmo da informação que passa por aquela organização, ele pode ser diferente. Então, às vezes, o cliente em si não vê muita diferença, mas lá dentro as coisas são diferentes, mais eficientes, e assim por diante. Muitas vezes não muda muito a oferta nem o processo, mas o cliente é diferente. Puxa, agora eu vou, por exemplo, um mercado de pessoas com necessidades especiais. Eu vou para um mercado de recém-casados. Eu vou para um mercado
de pessoas com baixo poder aquisitivo. Então, aquilo pode representar uma inovação. E, às vezes, o onde se está. Onde que a gente está vendendo? Agora está muito em voga. Puxa, você já está em canais virtuais, por exemplo? Você vende pela internet? É uma pergunta recorrente, por exemplo, para quem está em atividades comerciais. Por quê? Foi necessário você mudar o onde. Tá? O onde você oferece aquilo que você tem, mesmo que seja para os mesmos clientes, isso pode representar uma inovação. Tá? E entre esses eixos principais, a gente tem várias situações intermediárias, né? Não vou entrar na essência de todas elas, mas a gente pode mudar, por exemplo, a nossa cadeia de fornecimento, podemos mudar não o cliente em si, mas um pouco a experiência que o cliente tem com o nosso produto, ou a forma de nós capturarmos valor naquilo que a gente faz. Então, tenho certeza que qualquer organização, em essência, seja lá qual for o produto, o processo, ou o benefício que ela tem como propósito causar à sociedade, ela tem espaços para inovar em diferentes graus, né? Então, vejo que o nosso radar aqui, ele tem as bordas e o centro aqui para indicar os graus, tá? Então, é um modelo muito utilizado também por empresas de consultoria para explicar a inovação. E muitas vezes, uma inovação numa empresa, ela não se caracteriza por um pontinho só no radar. Às vezes ela muda um pouco a oferta. Para mudar a oferta, o processo tem que ser um pouco diferente, alguns clientes novos se interessam, e quando muda muita coisa ao mesmo tempo, tá, muitas dimensões são afetadas, disse que nós estamos falando de inovação de modelo de negócios. Tá? Ou seja, o modelo, a forma da empresa conceber um negócio, operar, ela é significativamente diferente, porque ela se apoia pouco nas suas experiências anteriores, nas suas bases atuais de clientes, nas suas bases, nos seus canais de distribuição, nas suas plataformas atuais de produto e assim por diante. Tá? Então, vocês vão ver esses termos pipocar aí nos vários canais da internet, em vídeos, em blogs, em livros da área. Tá? Eu acho que esse modelo sintetiza bem, tá, o que a gente quer dizer com inovação. Bom, e aí a gente está no mercado competitivo. Né? Eu acho super legal essa analogia, eu tenho usado ela para explicar inovação há um tempo, porque eu gosto de perguntar às vezes para as empresas, olha, para você inovação é uma corrida de 100 metros rasos ou uma maratona? E às vezes, para me agradar, o pessoal responde, é uma maratona, né? Por quê? Porque inovação é um investimento de longo prazo, às vezes amadurecer uma boa ideia, conduzir através desse processo, né? Lançar coisas novas, está recheado de riscos, de incertezas. Então, muitas vezes, o franco atirador ele não se dá bem nesse processo, né? As empresas exatamente não tem um certo receio de apostar em grandes inovações, exatamente porque aquilo ali é como atravessar um rio sem ver as pedras. Então, é difícil, às vezes, para gestores lidar com a gestão dessa incerteza. Então, pessoal, olha, é uma maratona. Mas eu digo o seguinte, inovação é uma maratona, sim. Vocês já viram que o maratonista tem que pegar uns copinhos de água ali de vez em quando, né? Fica aquela turma lá com os copos de água, e a pessoa passa por ali, já pega o copo, nem para, né? Vai tomando ali, se reidrata um pouco e continua na corrida. Então não adianta ele sair disparado na frente dos outros, e sair disparado aqui é uma provocação com campanhas de preços muito agressivos, investir só em melhorias muito incrementais, observar muito a eficiência da rotina da empresa. Isso seria sair em disparada nos 100 metros rasos. A inovação, às vezes, exige ritmo, exige disciplina. Porém, o mercado, muitas vezes, não tolera o seu ritmo e a sua disciplina. Então, eu digo que a nossa maratona, ela tem só uns 5 copinhos de água em cada ponto de recuperação. Se você for o sexto a chegar, você não toma água. E, consequentemente, provavelmente, você não vai ter fôlego para terminar a corrida. Então, nesse mundo da competitividade, é necessário ser inovador para chegar ao final da maratona, para percorrer, para termos empresas longevas, porém, em muitas situações, a empresa precisa reequilibrar suas ações, às vezes com uma redução de custo, com uma característica da competição que está mais agressiva. Por quê? Porque ela não pode ser a quarta, quinta, sexta colocada naquele momento, sob pena de ela não gerar as receitas para abastecer os planos de longo prazo que ela tem. Então, a gente precisa, às vezes, acelerar, garantir o nosso copinho de água, mas não perder a noção de que essa corrida é mais longa. Tá? Então, aqui tem vários mitos.
eu não pretendo entrar neles detalhadamente, mas eu acho que são são lições extremamente importantes quando a gente fala de gestão de inovação, e que a gente precisa de se desfazer, às vezes, desses conceitos para entrar nesse universo como gestores. Tá? Então, muitas vezes a inovação é vista como algo muito imprevisível, né? Na verdade, talvez a criatividade, essa parte inspirativa, tem um papel interessante, mas nós também temos processos, nós também temos esforço, tem investimento. Muitas vezes a gente confia naquelas pessoas que são muito inovadoras na organização, aquelas pessoas têm ideias excelentes, fantásticas, e delega esses gênios. Mas na hora de implantar e levar isso à realidade, gerar um impacto, precisamos de trabalho de time, precisamos de disciplina. Tecnologia tem falado muito alto, principalmente, né, nesses últimos anos, e agora, nesse período que a gente vive, a gente percebe isso de uma maneira ainda mais intensa, porém há diversas fontes, como nós mostramos aqui no nosso radar. Tá? Então, eu peguei emprestado esse slide de um colega, que é o professor Leonardo Gomes, professor na FEA USP, e é uma forma de nós vermos a necessidade de desconstruir algumas ideias que nós temos sobre inovação antes de nós encararmos qual é o nosso desafio dentro dessa grande narrativa, dentro dessa necessidade de levar uma gestão mais profissionalizada para nossas organizações. Eu adoro essa figura por uma série de razões, tá? Mas uma delas é porque meu pai foi músico profissional. E a gente cresceu aqui em casa com um apego diferente à música, eu e meu irmão, a gente aprendeu música, a gente ama a música de uma maneira diferente, mas foi muito legal ver um período da vida do meu pai, onde ele já tinha muitos anos em que ele era um músico de orquestra, ele era um clarinetista, tá? E o músico de orquestra é uma atividade extremamente complexa, tá? Demora muitos anos para formar um músico, mas ele tocava essencialmente lendo a partitura. Tá? Precisava ler muito bem a partitura. Num dado ponto da carreira dele, ele ele foi convidado a participar de uma banda de jazz que fazia aquele jazz dos anos 30, 40, Nova Orleans, ali nos Estados Unidos, então tinha essa coisa aí pré-blues, pré-rock and roll, como a gente conhece hoje, e também é antecessor desse jazz na sua versão mais contemporânea, que a gente conhece também. Mas a essência do jazz já estava presente naquele estilo deles. Ele precisava, muitas vezes, improvisar. Não só tocar sem ler, mas também improvisar. E o improviso não fazia parte da formação dele até então. Então ele passou um período de dificuldades. E não era porque era melhor ser músico de jazz ou melhor ser músico de orquestra. Ele ser as duas coisas foi desafiador. Porque o tipo de habilidade que ele precisava para desempenhar bem cada função era distinto. Eu acho super legal esse desafio da ambidestria, esse é um termo comum na academia quando a gente fala de inovação, que é o quê? Quando a empresa está lendo sua partitura, ela precisa executar bem o modelo de negócio que ela tem hoje. Senão ela não bebe um copinho de água lá na maratona. Né? Então ela precisa ter um custo competitivo, precisa agradar o cliente de hoje, precisa ter uma qualidade interessante, precisa ter controle de seus processos, métricos, ela precisa ter o negócio na mão. Mas ela precisa reservar uma parte da sua energia para saber improvisar, para poder pensar num negócio novo, num cliente que ela não atende hoje, pensar num mercado diferente, numa tecnologia que ela ainda não incorporou nos seus produtos, serviços ou processos. Tá? E esse é o lado do jazz, é o lado da necessidade de experimentação, de explorar novas ideias, de muitas vezes romper até com normas e procedimentos pré-estabelecidos para que seja possível entrar nesses domínios novos para a empresa, para a organização, e muitas vezes construir competências que são distintas daquelas competências que são necessárias para operar bem no negócio que a empresa está. Tá? Então, pelo menos da década de 1960, esse conceito é muito discutido, como sendo um conceito forte para empresas serem, de fato, inovadoras. Tá? E aí, gente, a minha provocação é o seguinte, a gente precisa de mais gestão, não é de menos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muitas vezes em grandes eventos, a gente tem acompanhado muita coisa pela internet, nessas lives, o pessoal, olha, inovação é ruptura, cara, larga seus procedimentos, larga suas regras, né? Faça como as startups, né? Então, para quem
não está acompanhando esse movimento, a startup é essa empresa nascente, né, de base tecnológica, junto com 1, 2, 3 pessoas criativas, normalmente muito jovens, e aí esse pessoal não está amarrado à história da empresa, não está amarrado à norma, não está amarrado a procedimento, então a gente tem uma liberdade muito grande de propor coisas que são realmente disruptivas aí para a sociedade, para o mercado, né? Apareceu uma tela diferente aqui, não sei de onde veio. Deixa eu deslocá-la. Só que a gente precisa de gerenciar mais o processo. O fato do processo ser incerto não quer dizer que a gente tem que largar a mão dos processos, porque agora quem manda é a criatividade, quem manda é a ousadia, quem manda é o perfil empreendedor da pessoa. Tudo isso é importante, tá? Mas isso só torna a gestão mais complexa e mais necessária e mais sofisticada para lidar com um mundo que tem mais variáveis, que tem uma visão de longo prazo, que tem uma conciliação necessária com a rotina das organizações. Tá? A gente sofre muito com isso aqui. O pessoal imagina que inovação nesses tempos de high-tech é só ciência e tecnologia. Gente, a gente vê muito, dentro de empresa a gente vê muito. Pessoal, quero comprar um novo equipamento, quero investir numa automação. Eu sou engenheiro de automação como formação e eu já vivi isso muito, principalmente no início da minha carreira. Vamos investir no robô, vamos investir no sensor. Hoje a gente tem esses conceitos de Internet of Things, temos a inteligência artificial, e esquece que a gente tem que operar. Nós temos que dirigir essa tecnologia. Tá? Então, muitas vezes, a gente pergunta nas empresas, né, eu chego para um diretor de uma empresa, já várias vezes ouvi, olha, como é que é feita a gestão da inovação na minha empresa? Ó, aqui todo mundo faz inovação. Aí na minha cabeça eu estou assim, então ninguém faz, né? Mas não é que ninguém faça, e não é que todo mundo não deva fazer. Mas a inteligência de gestão, ela é muito difícil de estar distribuída. Tá? Ou então é o seguinte, o pessoal vira e fala assim, não, a gente tem um grupo de pessoas aqui que tem se formado, tem lidado com essa responsabilidade de gestão da inovação. Ah, quem são as pessoas? Ah, não, são aqueles 2 estagiários. Puxa, mas esse cara aqui, não dá para colocar ele no time? Não, esse cara é muito importante, esse cara está num projeto central para a empresa, ou seja, a inovação não é central. E nada contra os estagiários, tá? Muitos devem estar me assistindo agora, eu mesmo já fui um estagiário muito aplicado. Mas tem coisa que precisa de bagagem, precisa de influência na empresa, precisa de visão estratégica. Não dá para deixar inovação. Inovação não é pintar as coisas de colorido. Eu sei que tem empresas que fazem isso como forma de dar uma aliviada no ambiente, como forma de trazer as pessoas mais para um ambiente mais aconchegante, estimular a criatividade. Pode ser que isso aconteça, funcione, dê certo, mas inovação não é essencialmente isso. Muitas empresas são inovadoras sem fazer nada disso, tá? Não acho que tenha poltronas coloridas e puffs aí nessas empresas que têm feito vacinas em tempo recorde, né, para nos tirar dessa situação. Então, não é uma fórmula mágica, né, é uma coisa séria, precisa de disciplina. Tá? Isso aqui eu já escutei muito, colegas consultores, né, liga o gestor da empresa e fala assim, olha, cara, eu preciso entrar nessa de inovação. A demanda chega desse jeito. Tá? Preciso entrar nessa de inovação. O que é que eu tenho que fazer? Tá? Acontece demais. Tá? As pessoas veem algumas empresas, algumas organizações entrando nesse movimento, mas não sabe, às vezes, nem o propósito, tá? Ou nem o viés que a empresa dele precisa assumir. E aí é o seguinte, na primeira crise, aquela estruturinha de inovação vai embora. Tá? E, ó, as empresas passaram por crise, a gente passa por crise econômica, passa por crise política, nós somos pós-doutores em crise. Tá? Mas eu não vejo as empresas que sobrevivem à crise, chega lá, ela desmontou o RH, ela desmontou o marketing, não tem mais ninguém, fechou o setor de marketing, ela desmontou o jurídico, mas ela desmonta a estrutura de inovação. Né? E ao desmontar a estrutura, ela perde uma trajetória, perde um conjunto de raras competências que foram sendo criadas através daquelas experiências. Tá? Então, tudo isso é para dizer, gente, que a gente precisa enxergar inovação de uma maneira profissionalizada, tá? De uma maneira sistematizada. Se nós queremos que as nossas empresas, ao invés de gerar fortuitamente, ou ao acaso, ou em atos heróicos, alguns projetos de inovação, tem muitos cases aí que são muito interessantes,
mas que são resultados de sistemas empresariais muito ruins, que por heroísmo as pessoas perpassaram por eles e conseguiram chegar em um resultado que é exemplar, mas isso não vai acontecer sistematicamente, isso não vai acontecer como parte da rotina da empresa. Então, a gente tem trabalhado um conceito, uma forma de lidarmos com isso, não é a única, tá? É o que a gente chama de função inovação, entender a inovação como uma função organizacional permanente da empresa, tá? Com gestão profissionalizada, com planejamento de carreira. Em várias das empresas que a gente vai, quem mexe com a inovação lá é louco. É louco, ele coloca a carreira dele em risco, ele coloca as métricas de avaliação profissional dele em risco, elas não estão associadas com inovação, elas são intolerantes, às vezes, ao nível de risco, de incerteza típico daquela atividade. Tá? É uma função que tem influência sobre a estratégia da empresa, não é uma função para desdobrar a estratégia da empresa e executar naquele meandro ali o que a estratégia diz. É preciso ter uma cadeira no desenho da estratégia da empresa. E aí eu vou pegar emprestado uma frase bem interessante, que eu escutei recentemente de um colega em um desses encontros, que falou, olha, o desafio de inovar sistematicamente, além de ser uma questão de sobrevivência nos tempos que nós estamos vivendo, ele é transformacional. Só que você não consegue transformar de fora para dentro. Você não vai comprar essa transformação pronta. Você pode trazer consultorias, pode trazer startups, pode fazer parceria. A gente gosta de tudo isso, eu apoio tudo isso, tem projetos relacionados a tudo isso, mas ninguém vai transformar você por você, como organização e até no campo nosso pessoal. Tá? Então tem uma série de temáticas, que eu não vou entrar nelas aqui hoje, por questão do tempo, mas são temáticas que precisam de expertise, de aglutinação de competências, tá? Para que a empresa as utilize e as opere em prol de um desempenho superior no desenvolvimento e a condução de projetos inovadores. Aqui é para dizer que eu não estou falando necessariamente de, então vamos criar um departamento de inovação. Aí você fecha a porta ali e escreve departamento de inovação e empurra um grupo de pessoas para lá. A gente está falando de formas hoje que isso pode ser um departamento em algumas empresas, mas em outras isso adquire um formato muito mais fluido, tá? Mas é importante que exista uma certa institucionalização, tá? Os formatos muito fluidos, às vezes, também são muito susceptíveis a uma cabeça de uma liderança de um tempo específico e corre risco de desmontes. Mas o que é importante é que exista um grupo que é responsabilizado, ou um grupo de pessoas que exerce influência na organização como um todo, é responsabilizado aglutinar as iniciativas que vão levar as competências, os projetos de inovação à frente, e que, de fato, exerce uma influência na empresa por meio de comunicação, por meio de treinamento, por meio de projetos conjuntos e assim por diante, para que a empresa fique inovadora como um todo, de fato. Tá? Mas eu conheço casos muito raros onde isso vem totalmente de baixo para cima, totalmente da experiência, da iniciativa dos indivíduos, sem que seja articulado de uma determinada forma. Então, aqui a gente está falando de pessoas, tá? Pessoas, como que eu separo pessoas, competências, mas as pessoas operam dentro de sistemas de gestão. A gente tem costume de falar de sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, sistema de responsabilidade social, assim por diante. A gente precisa de operar com o sistema de gestão da inovação. Inclusive, muito recentemente agora, nós temos o lançamento, a difusão até de norma ISO para isso. Existe toda uma discussão, que não é o ponto hoje, se isso deve ser normalizado ou não. Ser normalizado não quer dizer que isso está associado a selo, nem auditoria, nem esse tipo de coisa, tá? Mas a gente tem boas práticas que já são reconhecidas também por entidades normativas, vamos falar dessa forma, e que enxergam a necessidade que uma empresa detenha e pratique elementos, são tipos de um sistema de gestão, de qualquer sistema de gestão, mas voltados a essa necessidade, né, de termos empresas que inovem de maneira regular e sistemática. Bom, então, rapidinho aqui, tá? Meu tempo já está bem corrido. Então, o que a gente viu que é inovação, bem rapidinho. Depois eu apresentei as ideias que a gente tem desenvolvido e praticado sobre a necessidade de
de termos mais gestão da inovação, de termos uma gestão que reconheça a natureza desse bicho que é a inovação, que é diferente da rotina da empresa, diferente das fórmulas de sucesso que às vezes pautou a trajetória de uma organização mais antiga, que muitas vezes conflita com as regras, com as rotinas que estão estipuladas, e nem por isso deixa de ser um objeto de gestão, um objeto a ser articulado e motivado dentro da empresa por meios formais também. Tá? Mas isso está caminhando hoje de uma forma especialmente impulsionada e catalisada por uma série de tendências, que eu nem vou chamar aqui de tendências de inovação especificamente, mas são tendências que estão inaugurando esse século XXI. Aí, tá? Tem uns historiadores que dizem que século mesmo começa depois de um grande evento. Então, se estava faltando um grande evento para a gente inaugurar o século XXI, a gente está vivendo ele agora. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, que a gente aprendia muito com as grandes empresas de manufatura. Aluno meu, principalmente dessa área de produção industrial, cansou de ver, por exemplo, exemplos da Toyota, da indústria automotiva em geral. Olha, hoje modelos e métodos, principalmente voltados à inovação, vêm também dessas empresas, mas vêm do varejo, vêm principalmente de software, vêm dessas empresas nascentes, startups, vem muito de empresas de serviço. Esse pessoal está nadando de braçada, está operando com tecnologia de ponta, está colocando modelos de gestão diferentes na mesa, formas de relação com o cliente diferentes na mesa. Então, a gente está aprendendo aí de múltiplos exemplos e múltiplos canais. Não é só a manufatura de larga escala que está transbordando suas experiências. Tá? A transformação digital, gente, não tem como sair fora. Minha empresa não é de produtos digitais. Transformação digital é transversal. Tá? Tecnologias digitais estão cada vez mais acessíveis, mais propícias à combinação de diferentes tecnologias, elas atuam transversalmente, se não no produto da empresa, no seu processo, na comunicação com o seu cliente, na comunicação com os próprios funcionários, na presença que a empresa tem, por exemplo, em redes sociais, numa automação de terceiro nível dos seus processos, dentro de um movimento que a gente chama muito de indústria 4.0. Então, ninguém vai ficar de fora. Quem ficar de fora vai ficar de fora de tudo, né? Então, a pandemia acelerou esse negócio, ela não é culpada disso acontecer, está acontecendo há alguns anos, mas, de fato, está fazendo com que a gente viva aí 5, 6, 10 anos em 2, como a gente tem experienciado. Experimentação constante. Organizações que não pode errar, né? O que importa é se você está atuando o tempo inteiro naquilo que é metrificado do seu desempenho, o que eu chamo intolerância ao erro não vai ser mais tolerada. A empresa precisa executar bem suas rotinas, mas cada vez mais a gente percebe as empresas criando espaços de experimentação, espaços para testar coisas novas, ambiente para pôr ideias fora da caixinha, tá? E de uma maneira cada vez mais conjugada com o que é a rotina do dia a dia dessas empresas. Mindset ágil, né? Muitas pessoas aí devem saber, por exemplo, o que é gestão ágil de projetos, tá? Que é uma forma que tem sido muito divulgada a partir dos anos 2000, que ela é um pouco diferente daquilo que se chama gestão tradicional, muito embora PMBOK hoje contemple as duas abordagens. Mas o que eu falo de mindset ágil não é só a gestão de projeto. São organizações que têm pessoas com nível de autonomia maior, pessoas com contatos mais intensos com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, e que a gestão das incertezas ela seja cada vez mais reconhecida, né? Fazer a gestão daquilo que é desconhecido e como a gente quebra essas incertezas, transformando-as em informação consistente para a construção do negócio, tende a ser cada vez mais a regra, predominando eventualmente, mas pelo menos disputando com o que a gente chama de gestão de risco, que é algo que já é mais bem difundido nas empresas de hoje. Tá? Enfim, várias outras, eu não vou entrar em uma por uma aqui, mas eu queria destacar esses dois aspectos. Tá? As inovações estão sendo feitas de maneira cada vez mais orgânica e horizontal, com times diversificados. Então, aqueles projetos que ficam 6 meses para serem aprovados, que têm muitas verificações econômicas, que precisam de muitas aprovações, dependem de contratos muito formais com parceiros externos, com fornecedores. Isso está sendo cada vez mais horizontalizado. Tá?
é extremamente necessário que as organizações entendam esse novo momento, até porque as grandes competências para criar as inovações são fora dos domínios da empresa. Provavelmente estão do lado de fora também, tá? Já dizia o Henry Chesbrough, que é um professor famoso da Universidade de Berkeley, que cunhou o termo de inovação aberta. E, nesse contexto, as redes de conexões são cada vez mais complexas. Aquela ideia antiga de inovação, porque a empresa faz um contrato com a universidade isoladamente, ou porque duas empresas, um cliente e um fornecedor se juntam para criar uma coisa nova e feita a quatro mãos. Isso são exemplos interessantes, mas as redes têm agentes, organizações de naturezas cada vez mais diversificadas, tá? Operando em prol de benefícios comuns. Então, aquela ideia de governança, principalmente de supply chain, de cadeia produtiva, existe ainda, claro, em alguns aspectos, mas para desenvolver inovação, ela tem sido desconstruída de uma maneira muito acelerada em prol de redes menos formalizadas, mais horizontais e mais complexas para se desenvolver inovações de impacto. Tá? Bom, eu quis não extrapolar muito tempo, o professor gosta de falar muito, tá? Então eu fiquei me vigiando aqui para dar tempo para a gente conversar, para escutar eventuais perguntas que o pessoal coloque. Eu deixei aqui uns comerciais, tá, de coisas que a gente tem feito, se você acha que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje faz sentido, você queria conhecer mais. Você me encontra no LinkedIn, que é uma rede social profissional, ou no ResearchGate, que é uma rede mais específica de pesquisa. Tá? A vantagem do ResearchGate é que ele tem textos sobre projetos, sobre temas que a gente tem desenvolvido, então você pode entrar lá e fazer o download, você procura pelo meu nome, né, Raoni Barros Bagno, no LinkedIn ou no ResearchGate, e você já tem esse contato comigo. No YouTube nós temos o canal do NTQI, onde a gente compartilha algumas das coisas que a gente faz também nessa área de gestão da inovação e empreendedorismo de base tecnológica. Né? Eu convido também vocês a conhecerem o Instituto de Inovação e Gestão e Desenvolvimento de Produto, que, como eu comentei, congrega vários grupos de trabalho parecidos com o meu, mas que estão presentes no Brasil inteiro, inclusive algumas empresas são parceiras. Nós temos aí agora, no segundo semestre, o Congresso Brasileiro de Inovação, Gestão e Desenvolvimento de Produto, que vai ser virtual, então é bem acessível aí para todos, e é uma oportunidade para conhecer mais e melhor aquilo que, não só o que a gente faz, mas que grupos irmãos aí, colegas nossos, têm desenvolvido nessa área. Essas 3 publicações aqui são algumas das que a gente fez e que conversam mais com os temas que eu trouxe hoje aqui para a gente conversar. O modelo das 2 rodas, ele remete a uma experiência de desenho e implantação de sistema de gestão para empresas pequenas e médias. A gente teve a oportunidade de fazer isso em parceria com o grupo, com a FIENG, em 40 empresas. Tá? Então, a gente compila os principais aprendizados aqui. Esse livro é uma tradução que nós fizemos, isso aqui é a experiência de um grupo de gestão da inovação localizado no Triangle Park, na Carolina do Norte, e eles mergulham mais em como estruturar projetos de inovação dentro das empresas estabelecidas, como fazer com que ideias de inovação se tornem cases de negócio convincentes e que fluam nas estruturas organizacionais. A gente considera que é quase que como uma continuação desse livro nosso local, por causa da linguagem, do aspecto direto, das ferramentas, tá, que estão associadas à prática desses modelos. Isso aqui a gente compilou práticas do empreendedorismo tecnológico. Então, aqui esse livro foi lançado agora em dezembro, tá, de 2020, e ele é multiautoral, tem vários capítulos feitos por pessoas que trabalham conosco lá no nosso grupo de pesquisa, e que traz não só experiências relacionadas ao empreendedorismo tecnológico, no sentido de abrir novas empresas, né, que são baseadas em tecnologia, mas também a gente tem um bloco inteiro de como empresas estabelecidas interagem de uma forma empreendedora, tá, com o que é novo, e também interagem com essas empresas nascentes. Temos vários casos de parceria descritos aqui. Tá? Esse livro aqui está disponível, inclusive, em formato digital. Se você entrar aí, por exemplo, na Amazon, você acha uma versão Kindle dele, que a gente pediu para que fosse muito baratinha, para que a gente pudesse, inclusive, ter liberdade de usar com os nossos alunos. Estamos trabalhando em 2 cursos de pós-graduação multidisciplinares na UFMG, em nível de mestrado e doutorado, voltados à inovação tecnológica. Então,
se é uma coisa que faz sentido para o seu estágio de carreira, de formação. Convido vocês a entrarem, né, digitarem na internet, entrarem nas páginas dos programas e ver como a gente tem buscado profundidade, né, formar profissionais com um nível de especialização mais profundo nesses temas.